Lá em 2 Reis, capítulo 20, que é a história de quem? Ezequias. Sabemos que Ezequias foi perseguido, como também Isaías. Por quem que ele foi perseguido? Por um rei chamado Senaqueribe. Era um rei perverso, é um rei que de todos os reis era o mais mau de todos os reis. Era um rei que não respeitava, era um rei que não tinha medo, era um rei que certamente um dia ele desafiou a quem? Desafiou a Deus. Ele foi um rei que segundo ele, nem o próprio Deus podia ser contra Senaqueribe. Então nessas palavras ele desafiou o nosso Deus, ele desafiou. E se a gente for olhar a história de Senaqueribe ali, estou voltando um pouco antes para os irmãos entenderem. Senaqueribe, naquela onde vem ele Jonas ali, o profeta Jonas ali, Senaqueribe, ele que governava aquela cidade que Jonas, o profeta Jonas foi, que era Nínive, era o destino para Tarso, ele foi para Nínive. Então Senaqueribe, o que ele fazia? Ele queimava as pessoas vivas, ele arrastava as pessoas pela rua, existia um boi, que eles faziam um boi de abrir. Ele colocava as pessoas dentro, era cheio de espeto ali, eles colocavam as pessoas vivas dentro daquele coisa ali, e matava as pessoas que o desafiariam. Ninguém ousava desafiar Senaqueribe, porque Senaqueribe, ele tinha a tamanha maldade no seu coração de quem desafiaria, quem afrontava ele. Então o povo tinha medo de Senaqueribe. Então Senaqueribe, ou seja, Ezequias e Isaías, sendo servos de Deus, eles oravam e buscavam a Deus um resultado para que eles parassem de ser perseguidos por Senaqueribe. E Senaqueribe, o que ele faz? Ele afronta e desafia o nosso Deus. Por quê? E Senaqueribe era quem, irmãos? Ele era o rei da Assíria. Ele que governava a Síria. Então ele foi o rei mais perverso que existiu. A gente pegar aqui no 19 aqui, e 17, vamos pegar o 14 para os irmãos entenderem. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu então, subiu à casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Israel, está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o Senhor o teu ouvido, ouve, abre o Senhor os olhos, vê todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então ele afrontou o Deus vivo. Ele foi o rei que desafiou. E sobre isso, a gente sabe que ninguém desafia o nosso Deus. A gente sabe que ninguém tem a coragem de desafiar. Eu mesmo sou um que não tenho. Então, por quê? Porque Deus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. No 17, verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram fogo os deuses deles, porque Deus não eram senão obra de mãos de homens, madeiras, pedras, por isso destruíram. Agora, pois, Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és o Senhor Deus. Então, essa parte aí, o que faz? Ezequias, ele estava o quê? Estava doente. E Deus, o que Deus fez? O curou. E Deus o curar ele, o que Deus faz na vida dele? Acrescenta mais anos. Acrescenta mais 15 anos na vida dele. Não é verdade? Aleluia. Então, nesses acrescentar 15 anos, irmãos, vamos entender. Eu, mês passado, em março de 2025, agora, dia 10 de março, fez 15 anos que eu me converti. Ou seja, foram 15 anos que Deus acrescentou na minha vida. Aleluia, glória. Ele tem acrescentado na vida de cada um de vocês, que eu não sei em que idade os irmãos se converteram, mas por quê? Porque no momento que vivemos na perversidade, nós sabemos que nós não tínhamos um caminho a seguir, seguimos o nosso próprio destino, nossas próprias crenças. Mas Deus, ele acrescenta tanto na vida de Ezequiel, ele acrescentou como ele
aqui na sua vida. Porque se Deus não acrescenta esses 15 anos que eu estou vivendo pela graça dele, eu já tinha morrido. Ele acrescenta, por que ele acrescenta? Aqui também o texto ele vai falar de quê? Uma casa desorganizada, uma casa que não tem organização. Se uma pessoa que mora numa casa, se ela vive igual um bicho, como que ela vai organizar as coisas do Senhor? A casa dela, você entra, é menino cagado de um lado, é bagunçado, é fralda jogada de um lado, aqui a casa toda bagunçada, entendeu? Então como que essa pessoa vai cuidar das coisas do Senhor? Como que ela vai fazer a obra do Senhor? Como que ela vai seguir o destino que o Senhor nos confiou? Porque essa casa organizada, irmãos, é para que você se prepare também, para que você se converta nesse período que Deus te deu. Porque quem dera se Deus chegasse por mim e falar, Nelinho, você vai viver mais 30 anos, mais 20 anos, eu saberia que eu estava num período de vivência nessa terra. Como ele fez com naquele, porque eu não conheço nenhuma pessoa que Deus fez isso. Eu conheço pessoas que o médico falou, você tem 6 meses de vida, 3 meses de vida, só que Deus mudou aquela história. De 3 meses passou por 10 anos, passou para 20, passou para 15, e seja, por quê? Porque o Deus é o autor da vida. Aleluia. Então, assim, entendendo esse texto, quem de Senaqueribe, essa história de Senaqueribe e do rei Ezequias, ou seja, sendo um rei perverso, que é o rei da Síria, Senaqueribe, mas Ezequias e Isaías, ele tinha um Deus justo. Então, o que é que ele faz aí? Nessa organizar dessa casa, irmão, precisamos colocar a nossa vida em ordem com Deus. Talvez não vivemos no caminho de Deus correto, não vivemos numa linha reta com Deus, vivemos de qualquer maneira dentro da casa do Senhor. Essa organização é que possamos organizar a nossa vida, a minha e sua vida, diante dos pés do Senhor. Precisamos nos tirar essas coisas que nos faz pecar, que nos faz distanciar de Deus, que nos faz fechar um círculo para que não nos aproximamos de Deus. Então temos que tirar de nós essa organização. Ela faz parte, faz sentido para que nossa vida seja uma vida reta com o Senhor, uma vida em santidade com o Senhor, porque o pecado nos distancia de Deus. Mas então assim, Deus ele está dando um tempo para mim, um tempo para você se organizar a nossa vida com Ele, para que possamos nos arrepender daquilo que nós temos fazido de mal com as pessoas, talvez no nosso coração, talvez porque a Bíblia fala que não é talvez só fazer, talvez você pensar em fazer, e você já praticou mal. Tirar as coisas más do nosso coração, as coisas más do nosso meio, as coisas más que tentam nos distanciar da casa do Senhor. E percebemos também nessa história que Ezequias tinha quem? Ele tinha um amigo. Ele tinha um amigo chamado Isaías. Tanto que é importante, irmão, nós temos amigos, principalmente na casa do Senhor. Porque no momento da minha e da sua fraqueza, temos um amigo que vai orar pela nossa vida. Foi o que Isaías fez aqui por esse homem. Ele viu que ele precisava de uma oração, ele precisava de um consolo, de um conforto, de uma mão amiga, de um ombro amigo. Ele tinha o profeta Isaías na sua vida. E quantas pessoas que estão dentro da casa de Deus, que não tem uma amizade, não tem coragem de aproximar de ninguém, não consegue fazer amizade, só consegue trazer escândalo dentro da casa do Senhor, só consegue distanciar de si mesmo a presença do Espírito Santo. Porque nós, homens, irmãos, nós não temos poder de convencer ninguém do pecado e do juízo, e sim o Espírito Santo. Então o Espírito Santo, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele consegue o guiar, ele consegue fazer que ele passe para o caminho certo, que ele não passe nas ruas que vai distanciar ele da presença, e sim que ele passa naquele local, ele tem um destino de ir. Às vezes ele tem um caminho aí, ele não conhece a estrada, Deus coloca ele na estrada certa. Deus livra ele do acidente, Deus livra ele do pneu furado, Deus livra ele de um batido, de um capotamento, de uma gasolina. Às vezes já acabou a gasolina, mas o carro dele ainda está andando.
Porque Deus, Ele faz essas coisas. Mas Ele faz essas coisas com aquelas pessoas que o obedecem a Ele. Aleluia. Então precisamos ser obedientes a Deus, como esses dois homens que foi. Eles obedeceram a presença de Deus. Eles obedeceram ao Senhor. Eles foram dois homens que entenderam aquilo que Deus queria falar com eles, o propósito de Deus na vida dele. Porque através da oração, ou seja, eles estavam sendo perseguidos por um rei mau, um rei que realmente queria matá-los, um rei que queria destruir sua vida, queria ceifar sua vida. Mas o que eles falam? Eles pedem uma ajuda de quem era mais forte do que eles, era soberano a eles. Glória a Deus, o que Deus fez? Deus enviou os seus anjos e mata o que? Aquele exército de Senaqueribe. Com apenas um anjo, ele mata, se eu não me engano, 186 mil homens em uma noite. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é isso, irmão. O nosso Deus, Ele nos livra, sem precisar ninguém dar uma espadada. O próprio Deus envia o anjo e o anjo dá a espadada por nós, dá a espadada por aqueles dois homens. Porque eles confiou, eles acreditou no Deus que eles serviam, um Deus que está acima de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, irmão. Esse é o Deus que acreditamos, esse é o Deus que podemos glorificar de pé esse nome, Senhor. Que Deus é poderoso, é um Deus que tudo faz, é um Deus que tudo apraz, é um Deus que nos livra, é um Deus que, se nós clamarmos e estivermos na presença dEle, Ele vai nos ouvir e Ele vai nos responder. É um Deus que, se tivermos buscando a Ele em jejum, oração, e se tivermos santidade, Ele vai fazer aquilo que o nosso coração apraz, que nós queremos. Porque Deus, Ele consegue ler o meu e o seu pensamento, porque Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipresente, e Ele também é um Deus onipotente. Porque a onisciência de Deus, ela é diferente de qualquer onisciência, porque Ele consegue, é o único que consegue nos ler como um raio-x, é Ele. Porque existe igreja que tem a Maria sapatinho de fogo, o Joãozinho raio-x, né? A Maria aquela sapatinho de fogo, o João ali, o João vê tudo, o João raio-x, que tem isso, não tem? Mas não tem, irmãos, eu te falo que não tem, porque quem sonda, quem conhece o homem, é o próprio homem Deus. Porque a Bíblia fala. Então, esses dois homens, eles caminham para o lado positivo. Eles caminham para o lado que Deus os livra ele. Eles confiam em nosso Deus. Eles confiam e Deus dá a ele aquele livramento. E Deus acrescenta dias de vida. Como é bom, irmãos, a gente viver na presença de Deus e saber que nós temos um passado tão árduo, um passado tão difícil, um passado que ele foi triste em nossas vidas. Sabemos disso, que nós que já bebemos, e eu, graças a Deus, nunca fumei. Então, assim, cada um teve o seu problema no seu passado. Só que aqui não tem ninguém para julgar passado. Aqui precisamos entender que tivemos um passado ruim, mas através do sangue de Jesus fomos libertos, e Jesus nos resgatou. E Jesus, o que ele fala? Nesses acrescentar, arruma, organiza sua vida, porque a qualquer momento eu vou te buscar. Então, se Deus está falando nessa noite comigo, com você, que a qualquer momento Ele vai nos buscar, precisamos estar preparados, para que a hora que Ele for nos buscar, nós subimos para a glória com Ele. Porque, irmãos, é isso. Se estamos aqui reunidos, sentados em uma cadeira, para buscar a presença de Deus, é porque confiamos e acreditamos que esse Deus que servimos é o mesmo Deus de Ezequias, o mesmo Deus de Isaías, é o mesmo Deus que eles acreditou, e ele foi livrado, ele foi acrescentado, e ele foi, aquele cativeiro dele, ele foi mudado. Por quê? Porque a enfermidade, irmão, ela muitas vezes ela nos abate, ela nos entristece. A doença, ela nos distancia, talvez, da presença de Deus.
A tristeza, irmão, tem hora que ela nos abala. Mas sabemos, irmão, nós que somos cristãos e que servimos a Cristo, sabemos que essas coisas é necessário acontecer na nossa vida. É necessário passarmos por dificuldades financeiras. É normal passarmos por tristeza no nosso coração, por angústia, de ficarmos decepcionados por pessoas, de passarmos por momentos felizes, por momentos de paz, por momentos de perseverança. Isso é necessário, porque esse homem, sendo um homem de Deus, ele passou por enfermidade. Só que o que é que ele faz aqui no texto? Nós lemos o texto aqui. Ele pede ajuda a Deus. E o que é que Deus fez para ele? Ele falou: não sou somente vou te curar, mas vou lhe acrescentar mais dias de vida, mais anos de vida. Então, tanto que isso aí, irmãos, mexe com o nosso coração, mexe com nossas vidas. Sabemos que quantas pessoas morrem tão novo, e nós aqui na presença de Deus, com a idade que muitos, nós temos às vezes o trombo, às vezes até um triplo de idade de certas pessoas que já se foram, que não participaram de muitas coisas que nós participamos nessa terra, que seja mal, que seja ruim, mas que serviu de experiência para nós. Então sempre vai existir, irmão, a tristeza, sempre vai existir a alegria, e sempre vai existir a enfermidade. Porque às vezes a doença vem na sua vida é por um coração emotivo, por um coração desanimado, é por um emocional baixo, porque vai vir anemia. Às vezes uma coisa ela traz outras sequelas na sua vida. Elas vai trazendo, uma coisa vai puxando a outra, não é isso que fala? Uma coisa vai puxando a outra. Então talvez essa noite estou aqui para dizer para você que talvez você está triste, você está confuso, você está às vezes pego por um S ali de distanciar de Deus, mas eu estou aqui para te dizer: continua na obra de Deus, continua buscando a Deus, porque não sou eu que vou te salvar, mas sim esse Deus que falamos dele, a palavra que salvou e acrescentou na vida de Ezequias, que ele poderá acrescentar na sua vida também anos de vida, porque só ele pode fazer, só ele. Porque nesse livro de Reis aí, ele vai falar, se a gente for entender lá para Naamã: pois não sou eu o Deus que tiro e também dou a vida. Porque só ele que pode tirar a sua vida, não sou eu. Então nós não temos, irmão, nós não temos autoridade, e nós não temos poder de tirar a vida de ser humano nenhum, de assassinar ninguém, de matar ninguém. Porque é só Deus que tem o poder de fazer isso. Porque Ele é o autor da vida. É Ele que nos criou, é Ele que nos formou, e é Ele que nos dá o Espírito Santo para que possamos caminhar nos caminhos retos dele. Porque sem Deus, irmão, nessa terra nós não somos nada. Porque o nome de Deus, ele vai, se você não carregar o nome de Deus, outros vai carregar. Porque Deus, ele confia a obra dele nas mãos de nós, na mão dos homens. Então nós não podemos desistir, nós não podemos desanimar, e nós não podemos ter um coração frio dentro da casa do Senhor também. Glória a Deus, aleluia. Porque em Apocalipse vai dizer nem frio, nem morno, e sim quente. Aleluia. Porque Deus ilumina essas tais pessoas. Lá vai falar daquelas 7 igrejas. Mas o assunto não é esse, eu não vou para lá, porque eu não gosto de fazer isso, de ler um texto, sair sameando textos para frente. Então a gente tem, quando a gente vai fazer uma ministração, a gente tem que ter o equilíbrio daquela ministração que a gente vai fazer. Muita gente lê um texto aqui no início da Bíblia, quando já está lá nos 10 livros para frente. A gente tem que ter o equilíbrio, irmãos, porque para os irmãos entender, né? Eu estou aqui para mostrar que eu sei ali, eu sei aqui, não é isso não. Ninguém sabe nada aqui não, todo mundo somos aprendiz. Mas Deus, ele trata com esse homem, esses dois homens, e mostra para ele que ele tinha capacidade de fazer aquilo que o coração deles pedia.
E o que ele fez? Mais ainda. Que é o que? Acrescentando os dias de vida. Então, meu irmão, essa noite, Deus pode mudar a sua vida. Ele pode mudar a minha vida. Ele pode mudar. Não sei quantos anos de vida que você ainda quer viver nessa terra, mas ninguém quer morrer, eu sei disso. Ninguém quer morrer, ninguém quer jogar. Por mais mal que esteja a sua vida, você não quer morrer, porque se você morrer porque você quer, você não vai ser salvo. Porque muita gente pede a morte e a morte vem. Porque a Bíblia fala que as palavras nossas têm força. Então, nós, quem sabe, o meu dia e o seu dia é somente o Senhor. Por quê? Isso aí, nós podemos confirmar isso aonde? No Salmo 139. Que ele fala que ele escreveu todos os nossos dias no livro da vida. E por quê? Porque existe o livro, irmãos. Tem o livro da morte e o livro da vida. É porque o livro da vida, a Bíblia fala que no dia do juízo, todas as nossas obras serão julgadas. As anotações estão ali. Diante de você querer lá, no dia lá, você falar, fiz isso, fiz aquilo outro, ali você não vai enganar não. Ali você fez, você não fez, você não fez. Diante de você querer ali, achar que você vai livrar Deus, ele não vai não. Ali vai ser a decisão da sua alma. Então temos que saber com quem andamos nessa terra, com quem caminhamos nessa terra e com quem servimos a essa terra. Porque as nossas escolhas, elas podem nos distanciar da presença do Espírito Santo. Porque Deus, Ele dele é o que? É o querer e também o realizar. Então, se Ele quiser que nós deitamos e amanhecemos mortos, glória a Deus. Se Ele quiser que nós deitamos e vivemos, e acordemos e vivemos mais 20 anos, glória a Deus. Aleluia. Mas se Ele quiser que nós vivemos mais 2 anos, glória a Deus também. Aleluia. Porque é Ele que vai decidir, irmão. É Deus. Então precisamos o quê? O que a história está dizendo? Arrumar a nossa casa, organizar a nossa vida. Então, se você vive uma vida perversa nessa terra, uma vida que te distancia de Deus, você precisa se organizar. É Jesus. Por quê? Porque a hora que eu voltar, assim diz o Senhor, você está pronto para me te levar. Porque Ele falou lá para a gente não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se eu não teria dito, o que ele vai falar? Ele vai falar e vai para o pai e vai voltar para buscar. Então o que ele está falando? Tem muitas moradas. Ou seja, pode ter a minha, pode ter a sua, e pode ter dinheiro de pessoas. Porque ele está dizendo que há mais casa, há mais moradia, há mais quarto, há mais espaço para mim e para você. Aleluia. Só que precisamos estar prontos, estar com a casa organizada. O nosso coração precisa estar organizado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Do you understand? Vocês estão entendendo? Amém. Irmãos, é muito sério isso que eu estou falando. O Senhor, Ele não foi ali brincar com Ezequias nem com Isaías. Ele foi ali mostrar para ele que Ele era poderoso. Por quê? Porque eles estavam com medo de um rei que era mau, que realmente, eu às vezes entendendo a história de Jonas ali, eu também não ia não, irmãos. Mandou para ir para Nínive, mas eu não ia também não. Porque ele ia para um lugar que esse homem vivia, esse rei perverso aqui, que ele sabia que se ele fosse, ele poderia ser morto. É pela fé que fazemos a obra, irmãos. É pela fé que nos esforçamos. É pela fé que ministramos. Porque, como Jonas teve medo desse rei Senaqueribe, que Nínive, ele governava Nínive.
Se vocês estudarem a história, você vai entender, porque eu nunca vi ninguém falar disso. Mas ele era comandado por esse rei. Então assim, como Jonas teve medo, também Ezequias teve medo. E também o profeta Isaías. Por que eles teve medo? Porque eles sabiam que ele estava desafiando um rei perverso, um rei mau, um rei que não tinha pudor, um rei que tinha prazer em matar o ser humano. Era um rei mau, era um rei perverso. De todos os reis, o mais mau. Então, mas o que acontece? Eles confiam no Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. E o nosso Deus que livrou esses homens, que também está te livrando você Glória e a minha vida do cativeiro do mal, da prisão do mal, das astúcias ciladas do mundo, dessa maldade que o mundo tenta nos impor, dessa caixa que o mundo quer nos colocar dentro e quer nos reger a nossa vida, nos prender em cativeiro. Mas somos livres em Jesus Cristo. E essa liberdade que Jesus Cristo nos deu é para que possamos anunciar o Evangelho. E essa liberdade que Jesus Cristo deu é para que possamos decidir se queremos morar com Ele ou se não queremos morar com Ele. Então precisamos, irmãos, organizar a nossa casa. Aleluia. Precisamos tirar todo o entulho de dentro da nossa casa e colocar para fora. Precisamos tirar aquilo que nos distancia de Deus, que talvez você foi uma pessoa que converteu, mas não tirou os ídolos dentro da sua casa, não tirou a idolatria de dentro da sua casa, não fez uma varredura de dentro da sua casa. O seu coração está querendo entrar no coração de Deus, que é na casa do Senhor, mas a sua casa está cheia de perversidade, cheia de coisas que o Espírito Santo não consegue entrar porque você mesmo não deixa. Então precisamos tirar do nosso coração tudo que é idolatrado. Se temos diversas peças de roupa que não usamos mais, faz doação. Sapato, faz doação. Isso não vai te prejudicar em nada, você não usa. Se tiver uma coisa que te prende, que seja, sei lá, uma caixinha, essa caixinha tem ela que é estima do meu avô, da minha avó, isso aí, irmãos, a Bíblia fala que não é para você adorar nada. É nada. Isso pode ser um objeto de idolatria. Pode ser um detalhe que te prende de você estar na presença de Deus. Deus. E muitas pessoas não entendem isso. Tem pessoas, cheias de pessoas na igreja, que carregam um cordão de ouro com uma cruz desse tamanho. Não é isso, irmão, que vai te levar para o céu. O nosso Deus, Ele é um Deus vivo, só que nós não vemos. Isso a Bíblia fala que é idolatria. Não precisa pensar que uma cruz, tem gente que tem um anel que tem uma cruz aí, tá lá. Irmãos, isso é idolatria. Então muitos não têm coragem de falar isso. Eu sempre falei, irmãos, não estou nessa casa aqui para brincar, não estou nessa casa para falar o que eu acho, estou nessa casa para falar a verdade. No princípio nós temos acordo de falar a verdade. Nós estamos aqui para seguir doutrina de ninguém, não. Estamos aqui para falar da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. O que é o martelo que esmiuça a penha? Ele vai batendo até quebrar a pedra. Aleluia. Então tem gente com o coração duro. É a palavra que vai maciar o coração dele. É a palavra que vai batendo até o coração dele quebrar. Aleluia, Jesus. Porque nós estamos aqui porque somos um vaso na mão do oleiro. Não é Deus que controla, está lá com os pés dele rodando o vaso, está com as mãos nos podando ali, nos moldando. Aleluia, glória a Ele Deus. nos faz. O que eu queremos realizar é dele. Deus. Então precisamos, irmãos, tirar as coisas que nos distanciam de Deus, de dentro da nossa casa, Aleluia. dentro do nosso trabalho. Tira a idolatria da sua vida. Aleluia, Jesus. Tira o que te impede a chegar à casa de Deus e à presença do Espírito Santo. Aleluia. Talvez você
você se converteu, às vezes tem pouco tempo, você está buscando a Deus e você não consegue sentir a presença do Espírito Santo na sua casa porque tem algo que te impede. É, Jesus. É isso que a palavra está querendo falar para você e para mim. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tem pessoas, irmãos, que elas, eu estava falando de doação, que para elas tirar uma coisa velha de dentro da casa é uma dificuldade. A Bíblia fala que tira os outros velhos para que venham outros novos. Está falando é disso. Você não pode ter dificuldade com essas coisas. É, Deus. Tira as estímulos que você tem. Quando você pega o estímulo que você tem, doa ela que você vai mudar, sua vida vai mudar. Se eu tenho estímulo, se eu tenho isso. Aí tem pessoas que, principalmente carro. Eu conheço pessoas que recebem um carro. Isso é do meu sogro, isso é da minha sogra, isso é do meu que me deu. Eu tenho um estímulo por isso. E a carniça do carro só fica estragando. Ele não consegue enxergar isso. Por quê? Está idolatrando. Eu já tive amor a essas coisas quando eu era do mundo. Hoje eu não tenho. Um dia eu lembro direitinho. Meu filho abriu a porta do meu carro e a minha garagem de baixo era a garagem estreita. A porta bateu, eu só arregaladinho. Se fosse no passado ele tinha apanhado. Mas hoje não. Eu falei, tá tudo bem, filho, eu moro dentro. Porque eu não tenho amor a essas coisas mais. Tem gente que tem mais amor no carro do que na própria mulher. Tem mais amor no telefone do que na própria mulher. Tem mais amor no violão desse do que na própria mulher. Tem mais amor em bens materiais que no filho. Consegue adorar o filho, consegue adorar um bem material, mas não consegue amar o filho. Tem pessoas que têm um coração duro. Tem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não sabem o que é um evangelho. Por quê? Porque às vezes não é ensinado. Porque só aprendemos o que é ensinado. Verdade. E tem pessoas que se acham doutores de teologia, são pessoas que acham que são doutores da lei, são pessoas que acham que são mais do que mais. Aí você vai conversar com a pessoa que ela é mestre em teologia. Você faz umas perguntas para eles e não sabe te responder. Ele é mestre em teologia. Mestre, irmão, é só Jesus Cristo. Aleluia. Ele é mestre. Glória a Deus. O homem pode ser dado o nome de mestre. Para ele chegar a uma maestria, ele tem que saber demais. Eu conheço alguns pastores que você pode chamar eles de mestre, como Silas Malafaia, Reverendo Hernandes Dias, um pastor que eu gosto demais, é um pastor que fala a verdade. Ele tem várias formações, mas não é formação, estou falando para a palavra teologia, não vamos dizer, aqui em João, no último versículo, capítulo 21, os irmãos não precisam de abrir. Capítulo 21, 25 vai falar o quê? Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio que nem o mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o que ele escreveu não está só aqui. Então, nem um livro caberia todas essas coisas. É muito sério. Então, às vezes, você está querendo contar uma história, os irmãos da Bíblia, os irmãos acham que você está acrescentando. O que ele falou? Que tem mais coisas escritas, não está aqui. Como que você vai montar um texto, um contexto, dentro do diálogo que você está ministrando? E você vai acrescentar. Existe, irmão, toda escritura que ele deixou, toda palavra que ele deixou, existe uma história dentro dela. A história precisa ser interpretada. Nós não podemos trazer heresia. Então, e ela vai falar também que aquilo que Deus deu não precisa ninguém te ensinar. É cheio de ensinador aí da palavra que não tem conteúdo nenhum. Que hoje se prega a palavra de Deus, mas prega mais o que? Mais profecia. Vou falar uma coisa para vocês aqui. A profecia, irmão, ela existiu somente até Jesus Cristo. Para frente de Jesus Cristo não existia profecia, não. Somente até Jesus Cristo.
profetas eram profeta para Jesus Cristo. Se a gente for estudar a Bíblia, a profecia só existiu até o último livro do Velho Testamento, que eram os profetas que davam as profecias. Hoje é cheio de menino aí, de profecia. Eu sou profeta de Deus. Existem os dons. Os dons, que está no livro de Coríntios. Profecia ela existiu somente no Velho Testamento. Então é cheio de pessoas que querem criar história. Igual tem um tal de Miguel aí que brinca, eu sou profeta de Deus. Isso é cavalo, irmão. Isso é cavalo. A gente chama de cavalo passo, isso aí. Palhaçada com o evangelho. Uma palhaçada, uma verdadeira palhaçada. Eu não acredito nessas coisas. Eu não. Porque a pessoa que ela tem responsabilidade com as coisas de Deus, ela não fica uma palhaçada dessa para ganhar dinheiro. Não. Isso é para ganhar dinheiro, para encher a igreja. Quer like, quer vídeo, quer sucesso. Jesus ele teve sucesso. Vê se das ministrações dele ele teve. Olha as histórias dele. Ele disse em seu livro Mateus 11, 28. No 28, no 29 ele vai falar: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E ele está dizendo que é para aprender dele. Umas pregação, o povo gritando, uma bagunçada, danada, você não consegue entender nada. Não se fala mais de reino, não se fala mais de salvação, fala mais de financeiro do que do amor de Deus. Essas coisas, irmãos, se você não tiver um discernimento do Espírito Santo, você também será conduzido à roda de doutrina, ao vento de doutrina, que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor diz que no final dos tempos haverá falsos profetas, falsos mestres, que enganarão a muitos e até os escolhidos. Por quê? Porque vai tirar da casa. Por quê? Porque o ser humano, o que ele gosta? O ser humano ele gosta do quê? Ele gosta de ver. É muvuca, ele gosta de ver o movimento. Mas a igreja, irmão, a igreja ela não vive de movimento. A igreja vive da palavra. Aleluia! Glória a palavra. Aleluia. Tá cheio de movimento aí, oba-oba, pula-pula, ovo, fofo, balofo, e não tem nada de Deus. Não tem nada. Então precisamos, o que é que Deus chama a nossa atenção essa noite? Precisamos o quê? Vou voltar a falar. Organizar a nossa casa. Organizar a nossa vida. Organizar os nossos projetos. Tirar tudo que nos impede de aproximar de Deus. Limpar o nosso coração. E tirar para fora as coisas sujas. Jogar para fora. É isso que a palavra está nos trazendo. Está nos dizendo. Tira todo o mal do seu coração. Seja, irmãos, um homem do céu. Aleluia! Seja um homem, seja uma mulher de Deus. Aleluia! Para que você possa encher a sua boca. Se alguém um dia falar para você: estou aqui com uma mulher de Deus e um homem de Deus, e você poder bater no peito e falar assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Porque nesse mundo que estamos vivendo está tendo muitos enganadores. Não sabemos em quem acreditamos. Por quê? Porque o Evangelho virou uma forma de comércio. O Evangelho virou uma forma das pessoas levar ele não a sério, e sim pro lado financeiro. Hoje, para se fazer milagre, está tendo que se pagar. Aonde? Porque a Bíblia fala que de graça dá e de graça recebeis. Então não temos que cobrar. Porque se estamos aqui, você está sentado aqui, eu também estou aqui de pé, é porque pela graça somos salvos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Ninguém está me pagando para estar aqui não. E eu, se for oferecer dinheiro, eu não quero receber. Porque a obra de Deus ela é de graça, irmãos. Aleluia! Ela é feita de graça. Ela é voluntária. É, Deus! Não quer dizer que os pastores não podem receber. Eles podem. Está escrito no livro de Coríntios. Aquele que vive da obra também. Aquele que vive da obra também pode receber da obra. Está escrito lá. Só que não é o meu caso. Eu me lembro, irmão. Um carro de um cliente que eu mexi. Ele é de São Paulo. Ele toma conta de 275 igrejas. E a ministração que eu fiz na sede, eu mandei para ele o link, ele assistiu.
Nossa, irmão, eu gostei muito da sua palavra. Quanto que você cobra de você ir em São Paulo e ministrar a palavra? Peguei o link assinado aqui. Se for organizar, se for dar pra gente ir, a gente vai. Depois eu perdi o contato com ele, não vi ele mais. Por quê, irmãos? Porque a obra ela é feita por amor. A obra ela é feita por carinho. Porque sabemos de onde viemos e sabemos onde estamos hoje. Ou seja, nós subimos diversos degraus. O que eu estou falando? Que a vida que nós vivemos, eu creio aqui, vou falar, que eu acredito que os irmãos também vão acreditar no mesmo que eu vou falar. Eu acredito que nenhum de nós que quer viver a vida que vivemos. Mas, por quê? Porque nós estávamos longe, muito longe de Deus. Ninguém quer. Então, por que eu estou falando de degrau? Porque subimos escadas, irmão. Aleluia. A nossa vida ela é feita de escadas e escadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem vive dentro da casa do Senhor, ele quer mudar o estágio. Será um banqueiro hoje, ele quer trazer um copo d'água, ele quer tocar, ele quer ministrar, alguma coisa ele quer fazer. Ele não quer ser só um banqueiro. E no seu trabalho é a mesma coisa. Se você vê que a tecnologia já vai avançando, se você está ficando para trás, é necessário você mudar. Ou seja, antes de você mudar, você já tem uma visão que você está mudando. Porque a hora que as coisas vier, eu, por exemplo, essa semana vou estar viajando, vai ter uma feira em São Paulo, eu estou indo atrás de tecnologia, eu vou buscar tecnologia para minha empresa, eu vou buscar informação, eu estou indo numa feira mundial para buscar informação para mim. Porque eu quero mudar o degrau que eu estou, eu não quero me estagnar naquele degrau. Eu quero ser mais profissional do que eu sou. Então nossa vida é assim. Então precisamos o quê? Varrer a nossa casa para que o Espírito Santo sente conosco no nosso sofá. Aleluia. Deite Glória. conosco em nossa cama. Que Ele ceia conosco, que Ele toma um café conosco. Espírito Santo de Deus, abençoe esse café, que ele possa sentar conosco para ceiar conosco. Mas de tudo isso, irmãos, precisamos limpar a nossa vida, limpar o nosso coração, tirar tudo aquilo que nos distancia, para que Deus possa entrar em nossa vida e achar morada. Glória a Deus. Irmãos, entenderam? Amém. Se coloque de pé. Que essa palavra que foi ministrada, ela possa arder no seu coração, arder no meu coração, que aqui eu estou sentindo a presença de Deus. Nosso Deus, Deus se faz presente. Glória a Deus. Que esse Deus possa mover o seu coração, tirar tudo aquilo que impede a você de servir a Ele, de você adorar Ele e de você distanciar dele. Que essa palavra de hoje você pode aplicar na sua vida, que os corações quebrantados venham ser um coração generoso, um coração abençoador, um coração cheio da graça de Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, vamos estar agradecendo a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por essa palavra. Essa palavra não é minha, é sua. Que o Senhor possa mudar os corações dos teus filhos, como o Senhor tem mudado o meu. Porque, Senhor Deus, eu estou aqui para ministrar a tua palavra, porque o Senhor me deu graça. O Senhor me fez. Que a palavra ela é sua. O Senhor sabe que quando sempre eu for ministrar, que eu falo que o Senhor tenha falado no meu. Que o Senhor sempre, Senhor Deus, continue usando a cada um que está aqui. Que o Senhor venha varrer todo o coração mal, Senhor Deus, dessas pessoas que estão aqui, dos teus filhos. O Senhor venha varrer a casa, que o Senhor achar, Senhor Deus, o Senhor possa mostrar algum erro dentro da casa de cada irmão. E eles possam tirar, colocar para fora aquilo que distancia, do teu Espírito Santo entrar dentro daquela casa. Que o Senhor venha mudar, o Senhor venha tirar, o Senhor venha, Senhor Deus, colocar o primeiro amor no coração. Em nome de Jesus. O Senhor venha encher, Senhor Deus, aquele coração vazio, de um coração puro, de um coração sincero, e de um coração grato da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Abençoa a vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos podem se sentar um minutinho, tem uns avisos, né? Já estou encerrando já.